is the hat-trick. It is his time. Here is McGrath. Sensational goal. What a result. All the way through for Salah. Wherever you're watching from around the world, the UK, the Americas, Asia, Africa or Australia, welcome to Melbourne. This is the Hyundai A-League. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Austrália Não, seu podcast em língua portuguesa sobre o futebol aqui na Austrália. Esse é o episódio de número 3, com um convidado especialíssimo, que se você já chegou até aqui, né, obviamente já viu no título, já viu a capa do episódio. Quem é o cara que a gente vai conversar hoje? Um cara muito importante aqui para a história da A-League e muito importante para a comunidade brasileira na história da A-League e do futebol australiano. A gente vai falar muito sobre a carreira dele por aqui, a carreira dele no Brasil e em outros países também, a visão dele sobre o futebol australiano. Enfim, você que está chegando agora e está conhecendo ainda o Australianão, convido você a voltar 2 casas aí e acompanhar o nosso primeiro e segundo episódio, antes ou depois desse, você decide. O primeiro a gente falou sobre o futebol como um todo aqui na Austrália, a história do futebol aqui, a origem, as dificuldades na popularização do futebol por aqui, né? A briga que existe entre o futebol moderno e o futebol raiz, futebol étnico, essa dificuldade na aceitação dos imigrantes, enfim, toda uma história do futebol australiano. No segundo episódio falamos sobre o título do Sydney, sobre o Melbourne City, na A-League dessa temporada, que foi muito legal também de acompanhar, principalmente essa reta final aí pós-pandemia, que ainda não acabou, né, na verdade, a pandemia, mas nessa segunda parte aí do campeonato, e a gente falou muito sobre isso também. E agora, nesse terceiro episódio, estamos inaugurando aí essa parte de entrevistas. O nosso convidado é o primeiro, né, o Cássio, que está aqui com a gente, é o primeiro a bater esse papo conosco, mas vamos ter outros convidados também futuramente, a gente vai trazer muita coisa boa por aqui também. Antes de apresentar e de dar as boas-vindas ao Cássio, dou as boas-vindas também aos meus colegas guerreiros aqui conosco. Rodrigo Faria, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para você, seja bem-vindo. Valeu, Edu. O caldo tá engrossando, hein? Agora tá ficando legal mesmo. Coisa linda. Obrigado pela oportunidade de novo. O negócio tá ficando sério. E aí, João, inclusive tem até parceiro já, né? O nosso Australianão, intervalo de jogo. A gente vai falar sobre isso, obviamente, porque você tá usando essa bonita camisa aí do Galo Doido, do Galo Mineiro. Um abraço, João. Bom dia, meus amigos. Obrigado pelo elogio, primeiramente, né? Olha, aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra você ver direito, ó. Que beleza, ó. Qualidade. Esse aqui é dos nossos amigos ali do Camisa 7 Kids. Eles estão com a parceria com a gente aí. Se você for lá no Instagram, a gente vai passar direito o endereço, né? Vocês foram lá no Instagram, falaram que vocês foram no Instagram pelo intervalo de jogo, vocês ganham 15% de desconto. Frete grátis para toda a Austrália e eles fazem entrega no Brasil também. Vocês vão ver, o preço tá bem camarada. Aí, Rodrigo, tá vendo que o negócio tá ficando sério mesmo? Tem até parceiro agora. O Australianão, intervalo Milton de jogo. Neves. Que isso, Milton Neves. Pois é, ó, camisa 7 _ Kids. Camisa 7 _ Kids, vocês vão lá, como o João falou, fala que eu vi no intervalo de jogo, no Australianão, vai ter 15% de desconto. Um abraço aí pra rapaziada. Eu tô usando a do Manchester City, mas tem uma do Melbourne City ali também. Os caras têm umas camisas muito legais, né, modernas e muito bonitas, de qualidade mesmo, então vale a pena conferir. Bom, e já dando as boas-vindas também ao nosso convidado, Cássio, brasileiro, carioca da Gema, revelado pelo Flamengo, passagens aí por vários clubes de futebol brasileiro, jogou no México, nos Estados Unidos, mas fez a sua grande parte, acho que jogou mais tempo, inclusive, do que em qualquer outro lugar, acho não, tenho certeza, jogou mais tempo do que qualquer outro lugar aqui na Austrália, e fixou morada, abraçou o país, hoje é australiano de fato e de direito. Cássio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui e participar do Australianão conosco. Um abraço. Um abraço, Eduardo, obrigado pelo convite aí. Você, João, Rodrigo, prazer imenso aí estar participando com vocês. E vamos nessa, tem história que não falta. Pois é, mais de 150 jogos, pelo Adelaide United, 11 gols marcados, me corrija se eu estiver errado, apontado por diversas vezes, por algumas revistas, instituições, enfim, como o melhor brasileiro da história da A-League, e por diversas vezes também em times ideais, né, da temporada, times ideais da década, tem times ideais de toda a história da A-League, que é recente, né, começou em 2005 ali,
e você participou de boa parte disso. Enfim, como é que você pode descrever, Cássio, sua passagem aqui pelo Adelaide United, sua passagem pelo futebol australiano? Primeiramente, está correto aí. Acho que jogos oficiais foram 158 e 11 gols, acredito, mas tiveram jogos amistosos, ficou botando no total aí, acho que eu tive mais de 200 jogos e alguns gols também, mas é o que conta. Eu coloco essa passagem, cara, muito, muito boa, porque foi um lugar que eu me encontrei, né? Me reencontrei no futebol, para falar a verdade. Eu já tinha, como você mencionou aí, eu já joguei em diversos clubes no Brasil e até no exterior, sem ser aqui o Adelaide, né, na Austrália. Já tinha jogado também nos Estados Unidos, já tive uma passagem bem breve pelo México também, pelo Paraguai, joguei no Olímpia, um clube muito grande, e são os clubes que eu joguei fora também muito legais, muito, muito bons, mas acaba que aqui no Adelaide United foi um capítulo diferente. Nunca imaginei vir para cá. Quando eu vim para cá jogar na época 2007, eu fui tentar buscar informações e ninguém sabia dizer muito, que o campeonato tinha acabado de começar. Então eu consegui uma informação com o Romário, assim, com os amigos do Romário, né, que elas são lá do Rio de Janeiro. Acabou que eles me deram várias informações legais sobre o país, sobre a cidade, sobre o clube e tal. E eu acho que foi mais ou menos pela base assim das informações que eles deram, que eles vieram para cá e me passou. E eu peguei também pelo tipo de contrato. Foi um contrato bem interessante na época, uma mudança de vida radical. E estou até hoje aí. A gente volta só de férias para o Brasil, mas a gente ficou por aí e fizemos um sucesso bem legal e bem interessante, jogando pelo Adelaide e Champions League também. Chegamos em finais de Champions League. Foi bem interessante. Eu fico feliz, fico honrado de poder ter ajudado, principalmente nos jovens, subindo. Hoje a gente vê muitos meninos subindo e tendo aquela ideia do lateral, o lateral brasileiro, atacante, né? Lateral que ataca. O famoso elevador quebrado, que a gente conhece. Então, mas aqui eles nunca tiveram isso, então com essa situação minha, eles viram uma coisa nova e eles gostaram bem disso e começaram a contratar muitos jogadores, os meninos da base também, querendo tudo jogar assim que nem eu jogava na época, e foram contratando mais laterais, como o Fabinho, jogou aqui no Melbourne Victory, vocês devem saber quem é. Então, e foi por aí. Eu acho que o legado que eu levo é mais esse, de ter deixado uma mensagem bem interessante em relação a novos tipos de laterais para a Austrália. A gente sabe que não é comum laterais que vão muito para ataque, né? No Brasil, acho que na tua época, com certeza, a maior referência é o Roberto Carlos, e acho que a tua característica de jogo era bem semelhante, né? Até o porte físico também, baixinho, forte, né, fisicamente, rápido, então com certeza trouxe uma identidade nova para as laterais aqui do futebol australiano. Rodrigo, João, fiquem à vontade também para bater esse papo aí com o Cássio. Opa, com certeza. Não, vai chegar a oportunidade. Eu também joguei lá nos Estados Unidos um tempo, passei pelo Universitário, depois joguei no Chicago Fire um tempinho também. Quando você passou lá foi o New England Revolution, né? O New England Revolution, isso. Foi bem legal, como o Chicago Fire aí, como o Rodrigo passou e tal. São clubes bem legais. Não sei como anda hoje lá, mas eram clubes bem legais. Cara, aproveitando o ensejo, então, eu queria saber como que é sair do Rio de Janeiro, Flamengo, né? Aí vai lá pro Rio Grande do Sul, tudo mais, e aí começa a pegar, tipo, lá New England, numa friaca, aí depois vai para México, depois vai para Austrália, depois uma... Cara, então... Jogou no Nordeste também, bastante tempo, né? Interessante tua pergunta, porque, na verdade, eu saí do New England muito por causa disso. Eu saí de Massachusetts muito por causa do frio, cara. Porque eu sempre fui acostumado, né? Eu sou do Rio, tal, natural do Rio, calor, e gostava de jogar com calor, para te falar a verdade. Tanto que quando a gente jogava aqui com calor, o calor daqui também é bem brabo quando tá no calor, e eu via jogador reclamando, tal, eu era o único que gostava. E então já tinha isso comigo. Mas eu, na verdade, eu tinha 3 anos de contrato, cara, com o New England. E o Steve Nichols foi no Rio me ver jogar, tal, aí eu assinei.
Aí eu achei bem legal também na época, mas eu não tinha ido, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, então, e eu não sabia muito eu não fiz muito research, né? Não fiz muita pesquisa para saber, e por Boston lá em cima, um frio danado e neve, né? E eu me machuquei. O clube, tipo, deixando bem claro que o clube era, pô, sensacional, as pessoas que trabalham no clube também, pô, excelente, sempre me deram o maior suporte, os jogadores, o Steve Nico, como eu falei, o cara lenda do Liverpool, o Paul Merlin também, do Ipswich Town, acho na Premier League, chegou a jogar, o cara foi um nível muito bom de técnico que eu tinha, que a gente tinha, mas eu fiquei homesick, cara. Eu fiquei homesick. Foi o único lugar que eu fiquei homesick que eu posso falar. Assim, que eu fui, eu lembro que depois mas também uma coisa que agravou muito foi quando eu machuquei. Eu tive uma lesão no dedo chamada turf toe, tu deve saber o que é. Sim. E eu não sabia nem o que era isso, cara. A gente treinava muito em grama sintética e eu não ficava bom. Aí os caras falaram que era comum lá, por causa do frio e da grama sintética e tal. E eu fiquei um mês e pouco assim, sem poder jogar. E foi aí que eu acho que entrei um pouco em uma neurose ali de querer ir embora. Porque eu já estava um mês e meio, frio, abri a janela de casa, neve, 1 metro de neve. E tinha que sair para treinar tal. Minha esposa dando suporte total ali para mim. Eu tinha o Bernardo, na época, ele era pequenininho, tinha meses. O legal é que você saiu de lá para o Ceará, né? Isso, me corrija se eu estiver errado, então... Aí eu saí de... Não, foi... Na verdade, foi coincidência. Eu saí de lá, aí eu rescindi meu contrato com eles, eu pedi para ir embora. Eu lembro que o Steve Nico pediu para eu pensar, ele falou, cara, pensa bem, a gente quer você aqui, você está fazendo parte bem do grupo e tal. Aí eu fui para casa, já sabia que eu queria ir embora. E não tinha clube nenhum, eu não tinha clube, não tinha nada. Eu não fui com alguém me ligando, o empresário, o clube me ligando para poder voltar, não tinha nada. Eu ia embora e eu ia ver. Ele acabou que a gente rescindiu o contrato, foi meio, eles ficaram meio assim, eles entenderam, ficaram meio chateados porque eles estavam contando comigo, eles investiram um pouco na minha contratação, mas aí eu voltei, aí assim que eu voltei para o Rio, deu alguns dias, aí eu fui pro, na verdade eu fui pro Brasiliense primeiro. Eu passei o período que isso foi, se eu não me engano, foi em junho, então eu passei o segundo semestre do ano no Brasiliense, e depois eu fui pro Ceará. Então foi interessante Você também. tinha 25 anos, né? Eu era novo ainda, cara. Eu era novo. Eu era novo. Eu tinha um mercado legal, assim, mas acaba que isso não foi muito legal para minha carreira. Eu nunca tive um agenciamento bom também. Acho que também me prejudicou. Eu tinha no começo da minha carreira, quando eu estava no Flamengo, que meu empresário Reinaldo Pita, que era do Ronaldo Fenômeno, não sei se você sabe quem é, e o Alexandre Martins, eles me agenciaram até a minha saída, até a minha ida para o Olímpia. Foi até ali que eu rompi com eles. E aí eu comecei a fazer... Eu ia para os clubes, eu botei na minha cabeça que eu não queria mais assinar com nenhum empresário, porque eu não tive experiências boas com eles. Então apareciam empresários, como hoje em dia, os empresários apareciam, apresentavam o clube a proposta e freelance, né? E você aceitava ou não. Então acabou que é um bom você ficar meio livre, mas acaba que você também não tem a mesma moral, vamos dizer assim, do que os jogadores que já têm aquele empresário de tempo grande, que pode te deixar numa certa... Mas não me arrependo não, porque eu sou assim. Talvez um respaldo, né? Um respaldo de ter um empresário por trás. Mas olha, falando até da adaptação, cara, nos Estados Unidos, eu digo, é muito difícil você jovem, né? Sair do lá também, como eu falei anteriormente, do Rio de Janeiro, jogando em clube grande, inclusive, apesar da estrutura lá ser muito boa, aí você ainda passa por lesão, tá vivendo naquele frio que eu lembro quando eu morava lá, eu levantava o braço e doía aqui de pele seca, sabe? Esticava a pele, era muito complicado mesmo. Eu acho que você tomou um risco, acabou não se adaptando e voltou. Não acho que tenha sido talvez um erro na sua carreira, não. Exatamente, cara, exatamente. Foi bem por aí. Eu posso dizer que não deu certo, mas aqui outras portas se abriram. Tanto que a minha ida para lá foi importantíssima para eu poder vir para o Adelaide United, porque eles entraram em contato com eles muito para saber como eu era, como jogador, aquela coisa, né, que o treinador quer sempre conversar com o treinador, com o diretor, para saber.
E eu fui, mesmo voltando desse jeito, assim, meio para baixo lá, em alguns momentos, quando eu ia para o campo, o único bom do futebol é esse, quando você entra no campo, você esquece de tudo, entendeu? Então, mas quando eu saía do campo, era meio complicado. E então as informações foram bem legais, que deram mesmo assim, todos eles falaram muito bem de mim, e eles foi um aval grande para eles poderem ter me assinado aqui também no Adelaide United, pelo fato de não ter conhecido muito. Me assinaram muito por empresário indicando, acreditando no meu potencial como jogador, mas os treinadores não pegaram avião para me ver jogar, entendeu? Eu estava no Santa Cruz na época, no Brasil, então em Recife. Mas é difícil mesmo. Você sai do Rio de Janeiro, cidade como Rio de Janeiro tem tudo, calor, você faz de tudo, você sai do treino, vai passear, fazer explorar para praia, vai jogar futebol, aí você depois vai para lá, mas foi uma experiência importante, posso dizer assim, na minha carreira. Foi interessante. Bacana. João, passa a Cássio, bola aí para você. A gente já falando de diferença de adaptações e tal, eu queria saber mais assim, a diferença de nível que você sentiu, tipo, dentro de campo, sabe? Não só o Brasil e a Austrália, assim, pode citar também os Estados Unidos e o próprio Olímpia, que é um gigante sul-americano e tal. O que você sentiu, assim, alguma coisa, diferenças táticas, diferenças físicas, como é que é? Cara, diferença enorme quando eu cheguei aqui, técnica principalmente. Diferença técnica, quando eu cheguei em 2007, para te falar a verdade, eu fiquei meio chocado. Falei, não, se for assim, pô, vai ser... Porque eles têm fisicamente, eles são monstros. Correm o dia inteiro, é bola alta e te jogam para tudo que é lugar. E eu tinha muito isso. Eles iam com o corpo mesmo, não tinha falta. Aí eu pegava muito o lado de... Depois eu comecei a entender mais do Fury, que eu acho que eles levam muito a questão do Fury também, do rugby. Então, não tem esse negócio no Brasil que o cara te encostou, tu caiu falta. Hoje em dia melhorou também no Brasil essa questão da intensidade da falta. Mas aqui, quando eu cheguei, o choque inicial que eu tive foi a parte técnica, que eu achei muito baixa, comparado com clubes como eu joguei, como o Flamengo, que jogava com jogadores tecnicamente de altíssimo nível. No Olímpia, como você mencionou, um clube gigante. Também joguei com vários jogadores de nível técnico muito alto. Até mesmo no próprio Revolution, se você for colocar tecnicamente país por país, assim, talvez tenha uma similaridade, mas eu coloco lá como nível um pouco superior, técnico. Eu joguei com jogadores lá como o Clint Dempsey, vocês devem saber quem é. Clint Dempsey, o Pep Cancela, o Charlie Joseph, jogadores assim, de seleção brasileira, nível altíssimo. E Taylor Twillman, deve saber, o Rodrigo deve conhecer. Então, jogadores de muito nível técnico alto, que aqui, quando eu cheguei, não tinha. Então, o jogador de melhor nível técnico que tinha aqui era eu. Eu sempre tive um nível técnico muito bom, porque eu fiz aquela base brasileira, no Flamengo e tal, mas não era jogadores excepcionais de skill e de habilidade. Sabia driblar, meu forte era o drible, era o domínio, o controle, chute, cruzamento, essas coisas. Então acaba que isso ajudou muito para o meu sucesso aqui. Tanto que com o andar da carruagem, da liga, dos anos foram se passando, foi melhorando. Tanto que hoje acredito que vocês veem os jogos, já vê um pouco, também não chegou lá, eu acredito, mas já é mais jogado, já comparado com o nível que a gente vê. Eu estava vendo há pouco agora Vasco, Botafogo, Flamengo e Ceará, eu vi, nível técnico muito bom. Então, isso não tem aqui ainda. Acredito que não vai ter muito por causa da qualidade de jogadores. Não tem os jogadores que tem lá. Então, respondendo a sua pergunta, João, acho que a parte técnica, para mim, foi o principal choque assim, que eu tive. Dentro disso, Cássio, a gente fala muito do potencial que a Austrália tem para o futebol. Eu vejo um potencial legal pelo fato de que a Austrália é um país multicultural, um país que tem gente do mundo inteiro, jogadores de todas as características possíveis, mas eles brigam, né, historicamente entre si sobre a raiz do futebol aqui, né? Muita gente não aceitou que veio dos imigrantes, muita gente, o pessoal tem dificuldade, enfim, em relacionar todas essas origens do futebol raiz, o crescimento do futebol que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com a chegada de gente do mundo inteiro, e até hoje a Austrália continua recebendo gente do mundo inteiro.
mas o futebol aqui ele não caminha, né? Ele teve a Golden Generation ali perto da época que você chegou, classificou para Copas do Mundo vezes seguidas, mas depois deu uma estagnada. Como é que você hoje enxerga o potencial? Você concorda com isso ou você também não vê muito bem assim com todo esse potencial? Como é que você vê o futebol australiano para um futuro? Cara, eu concordo 100% com o que você colocou, a questão cultural dos imigrantes. Não tem uma cultura futebolística aqui. Então, isso tudo já começa lá da base. Você vê que não tem base aqui. Os clubes de NPL, como a gente já sabe, eu vim de Adelaide, que é bem pior. E, na verdade, os clubes são tomados por pais e por patrocinadores. Essa é a cultura do futebol aqui, entendeu? A não ser que você tenha um clube como o Melbourne City, que eu trabalho hoje lá, o Sydney FC, o Melbourne Victory, clubes mais profissionais daqui da Austrália, eles implementaram uma filosofia de uma metodologia de categoria de base, do sub-13 para cima, mas eles têm o Football Schools, que eles chamam, né, para peneirar os jogadores para a Academy. E se você não tem isso, que são pouquíssimos, a gente conta aqui, numa mão, é muito difícil. Mas você vê um país de 20 e tantos milhões de habitantes, certamente tem muitos talentos por aí, principalmente como você colocou, muitos vêm, os italianos são bons de bola, os sul-americanos são bons de bola, os gregos são bons de bola, e como a gente tem muito aqui, os sérvios são bons de bola, e vai por aí, entendeu? E com certeza nesse mapeamento que você faz, tem jogadores bons, mas eles se perdem no meio dessa confusão, dessa zona que é a federação com as próprias federações de cada estado também, que eles tomam conta. Na verdade, é complicado até de explicar isso para as pessoas. Eles tomam conta meio e os clubes são dominados pelos pais e cada pai tem o seu time com seu filho jogando e acaba que isso complica o desenvolvimento e não é muito pela essa briga étnica também de sérvio contra croata, de italiano contra grego, dos clubes, e acho que isso atrapalha o desenvolvimento. Eu não vejo muito futuro, bright future, como a gente fala, né? Não vejo um futuro muito promissor para os nossos meninos na frente. Estou falando em geral, assim. A gente faz um trabalho super legal aqui no Melbourne City, tentando meio que consertar tudo isso, para falar a verdade. Mas em geral você só pode fazer uma coisa, so much, só pode fazer alguma coisa. Você não pode fazer mais do que aquilo, do que está no seu potencial. Mas eu honestamente eu não tenho muito uma esperança muito boa. Eu tenho esperança, claro, como quero acreditar que isso vai melhorar, mas da maneira que as coisas caminham e estão caminhando ainda, é complicado um pouco acreditar que as coisas vão melhorar. Essa briga de clubes com federação, e por aí vai, entendeu? Não sei se eu me expliquei bem. Sim. Explicou, até perguntando, por exemplo, você acharia, assim, não da A-League, a A-League tem seu modelo e como você mesmo falou, existem clubes mais profissionais, né? Mas nas ligas inferiores, NPL e aí vai, você acredita que valeria mais a pena unificar ou abrir para as etnias? Eu acho que a unificação aí seria o caminho, porque eu acho que, como eu disse, a FFA, que é a federação, vamos colocar uma maneira mais fácil de a gente poder entender, nós somos brasileiros, via a CBF. A CBF comanda a Série A, a Série B, a Série C, a Série D, Série E, o que tiver lá, comanda tudo. Tem os seus sindicatos, né? Tem a Federação AFERJ, que é do Rio, a de São Paulo, e vai indo. Elas têm os seus poderes nos seus clubes, mas quem tem o poder ali é a CBF, entendeu? Então, mas a CBF não tem o negócio que a diferença grande daqui é o salary cap, principalmente na A-League. Vou botar da A-League. Esse salary cap, para as pessoas que não entendem o que é salary cap, a federação ela é dona dos clubes da A-League, elas dão um valor para cada clube para contratar jogador, ou seja, 3 milhões, acho que os valores são 3.1, são 3.1 milhões. Isso. Cara, vamos ser realistas, com 3.1 milhões, você contrata o Jamie McLaren, que hoje está no Melbourne City, deve, não sei, estou chutando, mas se ele custar half million, $500 mil, já vai aí uma grande parte do salário, depois tu tem que, entendeu? É um trabalho difícil também para a diretoria tal buscar, que não é fácil.
Então você não tem como competir com clubes grandes. Por isso que os clubes da Austrália, da A-League, que vão às vezes jogar a Champions League e vão bem, tu tem que bater palma, porque eles vão com um orçamento de 3 milhões e tu vai jogar contra o Gamba, quando a gente jogou na época, tinha tudo jogador de seleção japonesa, jogador que jogava na Europa e jogadores que jogam em outros clubes, na China principalmente agora, você tem jogadores brasileiros, clubes milionários, é muito difícil a competição. Eu acho que a unificação, a FFA tinha que tomar isso, acabar com essas FV, Futebol Vitória, Futebol South Austrália, tinham que tirar o poder dessas pessoas que comandam esse poder, tem esses poderes, não são muito educadas para poder correr muito ter uma responsabilidade grande para poder run, né? A gente pode dizer assim, run esse business, porque é uma coisa muito séria, você está desenvolvendo jogadores para a futura seleção e por aí vai. Eu acho que o caminho é esse. Principalmente, como você colocou, Rodrigo, a questão do NPL, da State League, isso para mim é pior, porque você acha muitos jogadores bons ali, entendeu? E eu já vi, eu trabalhei também em clube de NPL, de State League, em South Australia, lá em Adelaide. Você acha muitos jogadores bons de categoria de base, até no profissional mesmo, e você pode joga tranquilamente na E-League, pode jogar numa liga superior na Europa, mas esse modelo deles trava tudo. Então, eu gostaria de ver uma unificação, todo mundo trabalhar junto, mas com o body, que é o que a FFA, ter o certo domínio e acabar com esse negócio de salary cap. Contrata quem quiser. O Melbourne City tem um poder financeiro melhor, quer trazer o Ronaldinho Gaúcho, traz o Ronaldinho Gaúcho. E vamos encher o estádio, vamos botar qualidade. Entendeu? O Sydney tem um poder financeiro melhor, traz o Neymar e vamos embora. No outro dia vai ter 100 mil pessoas no estádio. Então é por aí, tu tira um pouco o poder dos clubes para igualar, botar aquela igualdade no campo, para não poder ser aqueles jogos muito elásticos, que acontece, né? Mas é a realidade do futebol. Em nenhum lugar no mundo você vê isso. O Barcelona e Real Madrid estão sempre na frente. Mas tu vai fazer o quê? Tu não tem que fazer. Eles isso. falam, Cássio, que até já interrompendo o João, que acho que já ia entrar com alguma pergunta, alguma coisa, mas eles falam que essa questão do salary cap, assim como a bizarrice de não haver um sistema de transferências no país também, né, que é outro fato estranho, seria para equilibrar a A-League que estava começando, né? Mas eu acho que chegou no momento que não dá mais, né? Chegou no momento que você tem que dar um salto, né? Exatamente. Eu acredito que no começo, como você colocou, no começo ali nos primeiros 5 de repente até uns 5 a 10 anos, eu ainda estava jogando nessa época, acredito que seria até importante para poder dar essa equilibrada nos times e não ser aqueles, sabe, tá sempre que nem agora o Flamengo está com essa diferença muito grande no Brasil, já nos últimos 3 anos está sempre lá em cima, muito por esse poder financeiro também, de poder trazer os melhores jogadores e tal. Mas, eventualmente, é natural. Você não pode impedir um clube que tem um poder financeiro maior do que o outro, uma estrutura melhor, de trabalhar. Entendeu? É o que eu vejo. O Melbourne City hoje, o Sydney FC e até o Melbourne Victory são clubes que têm uma estrutura. Eu acredito que o Western Sydney Wanderers também. Eles são os 4 clubes hoje que têm uma estrutura e um poder um pouco maior também, não sendo injusto pelo fato de ser em Vitória e em New South Wales também ajuda. Poder financeiro maior, mas eu acho que a questão a vida é assim, você não pode impedir as pessoas de contratar quem eles querem por causa do equilíbrio. Tem uma hora que você tem que deixar aí, eu acho que essa hora já passou, já faz tempo já. É um modelo que talvez tenha rendido no começo, né, pela ideia de ter um clube por cidade, mas passou-se um tempo e a popularidade talvez da A-League, não necessariamente do futebol, mas da A-League, decaiu um pouco. Eles poderiam ter criado uma competição um pouco maior, um futebol mais vistoso, uma qualidade um pouco melhor, né? E daí, acho que não foi o caso. Cara, acho que tá na hora. Então, Rodrigo, interessante, porque é só tu pensar. Na minha época, quando eu jogava, né? A gente jogava, cara. Del Piero jogava, entendeu? Jogava, Juninho Paulista, jogava. Até o Jardel veio para cá, não veio muito bem, mas jogava. Jogadores assim, tipo, de nome que eu levaria minha família no estádio para ver o Del Piero jogar, entendeu? Tranquilamente. Então, em vez de você botar 5 mil, que nem bota hoje 5, 6 mil, 10, tu ia ter 30, 40.
tu já ganha o teu investimento ali, tu teu reinvestimento ali, já vai ganhando todo jogo, só para ver o Del Piero, que todo mundo gosta dele, só para ver o Juninho Paulista. Como o Adelaide trouxe o Romário jogou da Adelaide também. Então eu lembro do primeiro jogo do Romário, lotou o estádio. Se tivesse jogando com qualquer outro jogador, não lotaria. Então, como eu disse, tira um pouco o poder dos clubes de poder dar essa liberdade até para o torcedor, né? O torcedor, cara, que é a principal razão de tudo. De ver hoje os estádios, você vê estádio vazio, não tem emoção. E então, agora o jogador realiza, os diretores, os técnicos realizam que sem o torcedor é difícil caminhar, entendeu? Por todas as questões, principalmente também pela questão de retorno financeiro. E se não abrir esse mercado para trazer jogadores diferentes de qualquer lado, acredito que não, é muito difícil trazer o torcedor de volta para o jogo na E-League, porque tem decaído muito. Só você ver a W-League, que é das mulheres, está crescendo e a A-League está baixando. Por quê? Acredito que também tem a questão do salary cap, mas eu não sei, para te falar a verdade, não sei nem dizer. Mas o Melbourne City, esse ano foi campeão invicto, eles trouxeram só jogador internacional. Seleção japonesa, seleção sérvia, seleção daqui, seleção dali. Foram campeões. Ou seja, você acha que as pessoas, as meninas, todas as meninas que sonham ser Matilda, sonham em jogar na seleção da Austrália, um dia elas não vão querer ver o Melbourne City jogar, vão querer ver diferente, como são diferentes as meninas jogando? Esse é o ponto, entendeu? O menino da base, ele, honestamente, ninguém quer ver um menino da base jogar, a não ser que o moleque vá lá, dê uma lambreta, faz o gol. Aí no outro jogo todo mundo vai querer ver o menino, entendeu? Até o menino fazer isso, dar uma caneta e fazer um golaço de cobertura, essas coisas ninguém vai, poucos as pessoas que vão ter interesse em sentar na frente da televisão, vou ver, entendeu? É meio por aí, eles têm que, é o que eu passo muito para os meus meninos, entendeu? Tu quer fazer, tu tem que fazer diferente, cara. Se tu não fizer diferente, tu vai ser igual aos outros e ninguém vai querer ver. Tu tem que levar as pessoas para o estádio, entendeu? Eu boto o meu exemplo quando eu joguei aqui, como eu falei, a questão do só cortando para eu te dar, João, a palavra. Como eu era lateral que eu driblava, então não tinha isso aqui. Então o drible eu passava, 99% eu passava pelos caras no primeiro drible, muito pelo meu ranking inicial, pelo drible de fora, aquela coisa. E eu lembro que tinha pessoas que queriam ir em jogo só para ver isso, entendeu? Só falou, eu quero ver o Cássio só para dar os dribles. Ou seja, tu leva umas pessoas para o estádio só para ver esse tipo de coisa diferente que tu tem que ter, que hoje não tem mais. É muito aquela correria e parte física, parte tática, e esquece um pouco do flair do futebol, que é o quê? Que é o diferencial, que é o Ronaldinho Gaúcho, que é o Neymar, que é o Messi, que é o Ronaldo, que são esses caras, o Hazard. Então, esses caras, por isso que esses caras são únicos. Não, eu na verdade não tenho uma pergunta, eu só estava pensando assim em acrescentar mesmo. Estava pensando com você falando aqui que meio com a consequência, eu acho, de ser um campeonato muito novo ainda, né? E ainda acho que eles estão batendo cabeça ainda para entender o formato ideal. Acho que o salary cap, e eu vejo muita gente dentro da A-League também defendendo modelos de rebaixamento, de segunda divisão e tal, acho que são muito importantes para o desenvolvimento de futebol. E eu tenho a impressão que o futebol na Austrália está muito conectado com o futebol na Inglaterra, sabe? Que o cara que jogou na Premier League, ele tem muita moral aqui, tipo, só de ter jogado, e tudo é referenciado no futebol da Inglaterra, ou pelo menos europeu, e acho que tem um espaço que deveria ser preenchido, assim, propriamente de jogadores brasileiros, assim, né? Porque o dinheiro que a Austrália conseguiria oferecer para tantos craques que a gente tem no Brasil seria muito bom para os dois, né? Tipo assim, você poderia fazer a ponte, né, de pagar um salário bom para o menino do Brasil lá, que está encostado ali na base de qualquer time. Eu acho que, assim, é muito difícil você pegar um time de Série A, por exemplo, do Brasil, qualquer jogador da base, assim, o cara para ter chegado lá, ele provavelmente ele já está no nível acima do que o futebol daqui, né? Então, são essas oportunidades, eu sinto que são desperdiçadas, não sei se você concorda. Não, legal, ponto também legal. Primeiramente, na questão da Premier League, como você colocou, eles são tudo baseado na Premier League, só que a gente tem que se ver a realidade do futebol. Nós somos A-League, eles são a Premier League, entendeu? O dinheiro da Premier League é o dinheiro da Premier League.
A-League é diferente, reverenciam muito essa questão. Até as pessoas que são, por exemplo, que não são ingleses, eles têm o time, por exemplo, tu acha um grego que joga aqui, o time dele é Liverpool, não é por exemplo, Panathinaikos, entendeu? Não é ou não é o Melbourne City, não é o Sydney, não é o Adelaide United. É meio por aí. Então, tu vê já que eles dominam. Eu concordo que eles são a liga mais poderosa do mundo, é a liga mais atrativa de ver, pelo menos no meu ver. Eu tenho uma atração de ver um jogo da Premier League muito pelo pace do jogo, né? O jogo da velocidade com a qualidade, mas muito pelo fato também, eu sempre coloco isso, a Premier League é o que é, porque a Premier League tem muito muito capital financeiro para trazer jogador de qualidade. Então, eles buscam o que eles querem. Então, você tem o time por exemplo, do Chelsea, todos os jogadores titulares são estrangeiros. Então, tu tem o time do Arsenal, metade são estrangeiros. Então, provavelmente e consequentemente a liga vai evoluir, entendeu? Desculpa, João, a outra colocação foi dos meninos da base, isso. Também um bom ponto, porque isso é uma coisa interessante. Quando eu vim para cá, como eu falei, acho que a vinda do Romário para cá abriu muita porta para gente. Então, o Romário veio o Juninho, aí veio o Fred, vocês devem conhecer o Fred, que jogou aqui no Melbourne Victory, depois jogou no City também, no Melbourne Hearts na época. E foi abrindo muita porta. Eu joguei com brasileiros no Adelaide também. Mas tiveram muitos brasileiros que não foram bem. Entendeu? Apesar da gente achar que a A-League é uma liga fácil, a A-League não é uma liga fácil. Não sei colocar isso, porque o brasileiro talvez chegue aqui achando que vai jogar porque é brasileiro e jogou no Flamengo e jogou no Atlético Mineiro. Entendeu? Você jogar no Atlético Mineiro e no Flamengo, você joga com jogadores ao redor seu, a maioria tudo de qualidade técnica parecida, melhor, um pouquinho inferior. Então você vai estar sempre bem. E a pressão é muito grande. Tem a pressão muito grande você jogar em clubes assim, como eu mencionei agora, e todos os outros. Eles não têm paciência para ver um menino de 16, 17 anos subir, jogar 2 jogos mal e, não, esse menino vai dar certo. Não tem. Hoje em dia está um pouquinho melhor. A gente vê que está melhorando um pouco. Mas esses meninos que vieram para cá, eles não foram muito bem, tirou um pouco da credibilidade do brasileiro. Isso eu conversando depois que eu parei de jogar, eu tentei já ajudar a trazer jogador, já ajudei a trazer um jogador que foi para o Wellington Phoenix, foi o Jorge Palladini, que jogou comigo no Flamengo. Eu indiquei para o treinador, que ele me perguntou, indiquei. O Jorge, para você ter uma ideia, o Jorge veio aqui e ficou 3 meses, entendeu? E brigava todo dia, entendeu? Era meio complicado, era meio, entendeu? Essas coisas fora do campo também. O brasileiro tem um pouco dessa reputação que não é legal. Tanto que chega jogadores assim que nem eu, que tenho família, e jogadores, acaba mesmo você sendo bom, às vezes eles bloqueiam essa entrada para você. Eles perguntam, é brasileiro? Procura saber um pouco do teu background, aí tem que conhecer muitas pessoas que conhecem você para poder te trazer. Então, bloquearam um pouco isso. E com a entrada não sei se vocês chegaram a ver uns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, começaram a trazer muitos espanhóis. E os espanhóis foram tomando meio esse mercado, argentino, foram tomando meio esse mercado que era do brasileiro aqui. Então, deu certo. E agora eles abriram para o alemão, agora também na época do Thomas Broch também. E ficou um mercado muito de sérvio, alemão, espanhol, muito europeu de volta. Voltaram para o mercado, trazer jogadores do mercado europeu. E eu tenho que assumir, eles vieram para cá e realmente estão super bem. Não que os brasileiros que vieram não foram bem. A maioria, diferenciado Fred, vocês conhecem, muito bom. Guilherme Finkler, o Gui Finkler, muito diferenciado. Você jogou com o Cristiano e o Henrique, eu acho também, né? Foram os 2 que passaram. Não, o Henrique eu não joguei. Não, perdão, o Henrique foi Brisbane, na verdade. Mas o Henrique também. O Henrique é um jogador que nem a gente, que veio antes e deu muito para a liga também. Entendeu? O Gui Finkler, o Henrique, o Fred, eu, o Romário, o Juninho Paulista, jogadores assim nesse nível, deu muito de volta para a liga. Entendeu? Acaba que ajudou a reputação dos brasileiros. Mas tiveram muitos também que vieram e também não deram. Desculpa, mais recentemente o Bobô também lá no Sydney FC, né? O Bobô, exatamente, o Bobô. Rapaz, e hoje ele entrou então, em campo lá pelo Oeste, eu acompanhei hoje. Oeste e CSA ganharam do meu azulão, inclusive. O Bobô foi, eu acho que, se eu não me engano, o Bobô foi o maior artilheiro de uma edição da A-League. Sim.
Então, para tu ver, tem jogadores... Mas o Bobô saiu muito por questões de oportunidade. Ele saiu porque ele estava com oportunidade melhor, acho que ele foi jogar na Turquia de volta, uma coisa assim. Todo ano Não é saiu especulado, né? porque... Todo ano é especulado para voltar, inclusive. Então, eu coloquei uns 7, 8 jogadores que realmente abriram muito esse mercado. Mas acaba que se tu for contar, não sei o número, mas talvez bota aí 50, 60 jogadores já talvez vier, aí tu vê a porcentagem muito baixa, entendeu? Ô, Então, Cássio, acaba que não ajudou muito. você chegou, não, você se naturalizou australiano e você teve uma conversa com a seleção australiana, né? Um dos treinadores, vou lembrar o nome dele, mas acho que era um alemão, chegou a falar claramente Holger, eu sei que é. isso, publicamente que queria levar você para a seleção, mas isso terminou não acontecendo. O que foi que ocorreu, que terminou você não sendo convocado? Enfim. Cara, então, isso aí foi 2012. Eu já estava com 32 anos. Tinha meu treinador holandês, o Rini Cullen. Ele era amigo do treinador do Holger, que era o treinador da seleção na época. Ele via jogos nossos, ele começou a pegar informação minha, quantos anos eu tinha e quantos anos eu já estava aqui e tal. Ele me passou tudo depois. E eu já estava já um período já legal, já estava 5 anos, já poderia ter me naturalizado. E eu nunca nem pensei nisso. Eu pensei em terminar minha carreira aqui, de repente jogar mais um ano no Brasil, um clube lá, menor, alguma coisa assim, poder ficar lá. E o que aconteceu, o clube falou, não, porque o treinador ele está interessado em se você se naturalizar, ele está interessado em te levar. E eu falei, pô, legal, vamos lá. Eu falei, mas eu já estou com 32 anos. Tá? Ele falou, não, ele gostou de você, acredito que você pode. Eu falei, beleza, vamos, qual seria o processo? O clube virou para mim e falou, não, a gente vai fazer tudo. Ou seja, era um processo até caro na época, porque eu falei que eu só faria se fosse para mim e para minha família toda. Porque inicialmente eles falaram que só fariam para mim. Eu falei que não, se eu fizesse, teria que ser para mim e para minha família. Aí eles resolveram fazer, a gente fez, eles fizeram, demorou um processo, eu fiz todo o processo normal dos testes e os IELTS e todas as coisas normais. E acabou que a gente conseguiu, mas aí logo depois que eu consegui, cara, aí começou a ter a falha e acho que ele caiu. Ele caiu logo depois, aí o treinador, nem lembro o treinador que entrou, para falar a verdade. Eu já estava já com 33 nesse caminho, acredito que nem era mesmo. Para investir no jogador de 33 anos, era melhor pegar um moleque da base ali, entendeu? Eu hoje, de técnico, eu vejo desse lado. A não ser que, pô, cara, eu tivesse ali, que não tivesse ninguém e eu tivesse mesmo voando. Eu estava bem nessa época, tenho que assumir, mas tinha outros jogadores mais jovens que poderiam ter tido oportunidade também e foi o que aconteceu. Então, a situação da naturalização foi essa. Eu fiz muito, não me arrependo. Graças a Deus, hoje a gente está aqui no país morando por causa disso. Mas talvez eu não fizesse se não fosse isso. Então, coisas só Deus sabe, né? Que seria. Eu tenho uma pergunta, cara. A gente estava falando até de jogadores brasileiros, né? Falando também de seleção australiana e tudo mais. O Bernardo, seu filho, ele vai vir rotulado como brasileiro ou ele já vai ser australiano as it is? Isso é complicado. Na verdade, se você vê ele jogar, você já vê que ele é brasileiro, entendeu? Se tu for ver um jogo dele... Deixa eu só fazer a introdução, né? O Bernardo, que o Rodrigo falou, filho do Cássio Bernardo Oliveira, 16 anos, e joga na base do Belmont City e também na base do Socceroos, né? Da seleção australiana. Então... Isso aí. Só terminando a tua pergunta, Rodrigo, se você for no jogo ver ele jogar, tu vai ver que ele não é australiano. Muito pela movimentação dele, o molejo do brasileiro, a pedalada, já o balanço, a maneira de bater na bola. Tu vê que é diferente. Tu vê os jogadores que já são argentinos, brasileiros, tu olha e tu fala, pô, esse moleque é diferente, da onde que deve ser? Eu, pelo menos, eu tenho esse faro, vocês devem ter também, vocês demonstram muito que se entendem. Então, mais a questão, como ele já está linked, né, com o National Team aqui, com a seleção desde o ano passado, já há mais de um ano, foi convocado para a seleção sub-15, agora foi convocado para a seleção sub-16, então ele fica nessa, mas ele tem um carinho que ele veio para cá, ele tinha 3 anos de idade, na verdade, é um coração um pouco dividido, né? Acredito que ele nunca ia recusar uma seleção brasileira se viesse aparecer um dia, mas é uma coisa que está muito no long way, está muito longe ainda. Ele é bem realista, ele sabe do potencial dele, acredito que ele trabalha muito como australiano, é trabalhador como australiano, que isso é muito bom.
O australiano, vocês sabem, correm muito e batalham e lutam o jogo inteiro. Ele tem muito disso e com a qualidade técnica do brasileiro. Então, eu posso descrever ele bem nesse nível. Ele nunca passou por uma base no Brasil, ele ficou aqui a base inteira na Austrália. Então, esse flair aí que você falou, esse diferencial vem dos genes mesmo, vem do sangue. Cara, eu posso dizer que sim. Eu acredito muito nisso. Que tem um slogan muito que roda por aí, que dizendo que o hard work sempre vai beat talent, né? Que o jogador duro vai sempre bater o talento. Eu acho totalmente ao contrário. Eu acho que o talento vai sempre bater o trabalhador, mas o talento tem que trabalhar, entendeu? Se o talento não trabalhar, qualquer um bate talento. Então, é muito por isso. Ele veio para cá com 3 anos, como eu falei, ele fez toda a base dele nesses clubes aí, NPL. Só que, para a sorte dele, talvez, né? Assim que eu parei de jogar, em 2015, eu abri minha academia, minha escolinha. Então, o que eu fiz? Lapidou a joia. Eu fui lapidando a galera melhor, assim, entendeu? E ele foi comigo, eu levei ele para a Espanha já jogar torneio, jogou contra a Bayern de Munique. Então, ele fez uma base boa, entendeu? Eu dei para ele a oportunidade que eu tive, assim, de fazer. O que eu fiz quando eu jogava no Flamengo, por exemplo. E eu vou ensinar para o meu filho. E o meu do meio também está com 11 anos, também está agora no roster do Sub-13 do Melbourne City. Então, é o mesmo nível, técnico também mesmo, eu tenho um flare parecido. Então, mas eu acredito muito, respondendo a tua pergunta, Rodrigo, eu acredito muito que o gene, o talento vem ali dele, é dele. E tem que lapidar isso, entendeu? É trabalhar e lutar e correr, a parte física, mas a parte técnica, a parte de fundamento técnico, você nunca pode deixar de trabalhar. É que aqui é uma coisa que eles sobressaem, às vezes, a parte física do que a parte técnica. Uma coisa que não é realista. Você pode ter, mas futebol não vai ser bonito, vai ser físico. Só pergunta rápida, qual posição que seu menino joga? Ele joga de 10, né, de meio atacante e de extremo esquerdo também, mas joga no extremo direito. Meio na linha de 3, ali, linha de frente. Já que a gente está falando tanto de trabalho de base, assim, e você já citou a Cassia Academy, como é que foi o processo de formação disso? Como é que você fez para... eu acho que é melhor... Como que foi essa história aí de você criar essa escolinha aqui na... Então, isso é uma história bem interessante, bem legal, porque eu criei muito a minha escolinha, muito baseado em tudo que a gente está conversando aqui desde o começo. Muito na falta de estrutura, na falta de treinador, na falta de qualidade técnica, na falta de alguém ensinar às crianças o certo, pelo menos na minha visão, o que é certo, entendeu? O que eu aprendi. E eu fui meio que juntando. Quando nos últimos 2 anos da minha carreira, lá para 2013, 2014, já tinha machucado muito, estava jogando bem pouco. Eu conversava com a minha esposa, eu falei, vou abrir uma academia aqui, uma escolinha. E tinha um lugar ali na Adelaide, que é um lugar muito campo, assim, muito bom, e eu tinha um relacionamento legal com o pessoal. E eu já comecei a bater um papo e tal, e fui nesse caminho. Acabou que assim que eu parei, no final de 2014, eu estava com 34 para 35, foi papum. Acabei, eu falei, cara, é agora, vou pegar isso. E eu lembro que eu tinha um nome legal, tem um nome legal lá na época, e foi vindo menino. Só que é aquilo, né? Aquela história que a gente já conversou. Meninos, tu acha 1, 2 aqui com uma qualidade boa que você pode dar uma lapidada, como eu fiz com alguns. Já estamos com a Academy, já vai fazer 6 anos agora. Já fizemos vários meninos, tem meninos já jogando tudo que é lugar, seleção de estado e time da E-League também e tal. E o Bernardo começou nesse caminho comigo, o meu do meio começou bem no pequenininho mesmo, sub-6, sub-7, fomos indo, entendeu? O meu approach lá do Academy é muito técnico, mas é muito... A gente não faz babysitting, entendeu? Porque eu vejo, a gente não faz babysitting. Para deixar as pessoas também entender muito isso, os clubes que eu vi muito no caminho por causa dos meus meninos jogando, era tudo aquela coisa, tá tudo bem, não tá... Não, vamos trabalhar, tu tem que melhorar, tá bem, tem que melhorar, tá mal, tem que melhorar, tá bem, tem que continuar, e vamos indo. Errou um passe sem problema nenhum, perdeu um gol sem problema nenhum, mas vamos continuar trabalhando. Então você tem que criar, além da parte técnica, você cria um pouco do caráter também do menino. E ali, como a gente voltou naquele assunto da etnia, de
de pais. Os pais, como eles tomam conta, os pais escalam time. Então, e aquela loucura, entendeu? Que a gente já sabe. Então, comigo ali, era eu e meus treinadores. Então, os pais, eles vinham, deixavam as crianças, se leira. Eu sentar lá na cadeirinha deles. Não tem os pais que vieram botar a B dele e falar comigo o que tinha que fazer, eu mandava o filho embora. Só para ter uma ideia. Eu falava para o pai, pode levar seu filho, eu quero o seu filho, vai ter o melhor se você não se meter aqui. A não ser que seja uma coisa, claro, fora do contexto, que sempre tem, né, umas coisas que acontecem, normais. Mas a gente era sempre aberto a jogo. Mas a questão técnica, um pai chegar para mim e falar da parte técnica, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, a gente não aceitava, nunca aceitou. Por isso que o Academy ainda é o mais popular de Adelaide e depois ficou com o nome legal. Mas também tem pessoas que vão falar que não, é muito duro, porque ninguém pode fazer nada. Não, as crianças que saem de lá saem com uma formação de caráter bem melhor do que de clubes. Só para ter uma ideia, a gente ensina muito essa questão do caráter, da honestidade, da atitude positiva, em todo, da determinação. E muitas pessoas levam a sério, mas a maioria quer mais aquilo ali for fun, de brincadeira. Mas foi assim que começou, o João. Foi muito nesse gap que eu vi, esse gap muito por causa dos meus filhos, eu falei, é ali que eu vou entrar. E tá sendo, até hoje está sendo sucesso. Segue, você mesmo morando em Melbourne, a academia segue funcionando também? Você segue administrando? A academia segue. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pode voar, não pode nem sair de casa, mas eu tinha booked já alguns flights, porque todo termo, a gente corre academia todo ano, né? Todos os termos da escola, termo escolar. Eu tenho 3 coaches lá, são 3, um português e 2 brasileiros, são excelentes. O Ricardo, que é um português, o Diego e o Anselmo, que são brasileiros, são muito bons. Acaba que tem já esse knowledge, todo esse conhecimento que a gente já tem conversado, eles têm esse conhecimento bem mais perto do que as pessoas jogam. O Ricardo foi jogador profissional em Portugal, jogou no Adelaide United um ano comigo, joga na NPL, nível legal lá, já há muitos anos. O Diego jogou na base do Vitória da Bahia. Então, tu já vê ali. Então, eu pego também muito esses coaches que sabem ensinar o menino, entendeu? E então... E rola, e tá rolando. Tá, eu só não vou lá, infelizmente, por causa dessa pandemia, mas assim que abrir os borders, eu tô lá. Bom, fala sobre... Desculpa, Rodrigo. Desculpa, Edu. Não, eu só queria que você falasse sobre essa experiência do Melbourne City, que você tá lá agora, como coach no Sub-13, não é isso? Isso. Cara, é muito, muito legal. Tipo, a estrutura, como eu disse aqui, voltando, o Melbourne City está fazendo um trabalho que muitos deveriam fazer, entendeu? Mas eu entendo também que eles têm uma estrutura, um poder financeiro um pouco melhor, de poder pagar pessoas assim que nem eu, entendeu? Por exemplo, eu sou part-time lá, não ganho nem full-time, sou part-time, mas acaba que dá uma ajuda, entendeu? Mas os treinadores aqui dos lugares aí não recebem nada, entendeu? Então acaba que, como que você quer investir nos meninos se você não investe nos seus treinadores, não investe no seu clube, investe no seu preparador físico, investe no seu diretor. Então também não dá para pedir muito, é aquela coisa, sabe? Você consegue sentir a influência do City Football Group lá dentro, da galera do Manchester City? Sim, todo dia. Eu aprendi muito desde que eu vim para cá. Vou fazer um ano aqui. Eu aprendi muito. O City Football Group é um grupo único de futebol e eles têm os treinadores deles, os diretores de coaches, né, de treinadores que eles dão aula pra gente, a gente faz palestras e tal. Cara, eu aprendi muito, tu sabe, tu evolui muito como treinador. Eu achava que eu sabia um monte de coisa, por outro lado, tudo que eu sei, eu tenho minhas crenças do que eu acredito, não deixo de acreditar, não vou mudar por nenhum clube, por nenhum diretor, por ninguém eu vou mudar, mas eu vou me adaptar ao lugar, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Muita essa coisa, por exemplo, Melbourne City tem muita questão do jogo posicional, né? Como a gente vê muitos lugares, muito por causa do Guardiola. Eu sou um cara eu era pelo menos um cara totalmente oposto a isso. Eu gostava de jogadores jogarem na posição, mas eu sou um cara, por exemplo, se eu tenho um meia que ter a mesma qualidade técnica do extremo, eles podem constantemente rodar para confundir a marcação, eu deixo. Eu sou meio assim, então aqui é muito da questão posicional e tal, mas eu aprendi muita coisa com isso também, e acaba que
coisa que eles depois, no famoso no down the track, quando você tem jogadores para fazer esse tipo de característica, eles deixam você fazer. Ou seja, não é preto e branco. É uma coisa... Eles deixam você, mas você tem que ter um material humano também. E a gente tem esse trabalho aqui da Academy, que a gente filtra os jogadores. Nossos times são muito bons. Sub-13, sub-14, all the way up, são muito bons. Eu tô gostando, cara. Não posso reclamar, não. Mas, claro, comparado, como o João falou, em relação à base do Brasil, claro que, bem, está muito longe, mas eles fazem o melhor que eles podem para cá. E eu fico feliz de estar no grupo ali. Bacana. Até porque é pago aqui, né? NPL, os clubes, a competição de base, né? Você falou também que é controlado pelos pais, porque os pais muitas vezes pagam para o filho estar lá, né? Aí, poxa, como é que no Brasil, 300 milhões de pessoas que moram lá, 200 milhões de pessoas que moram lá, com a competição que tem, aí desde um nível bem humilde, as favelas e tudo mais, até umas pessoas com uma capacidade financeira que também sabem jogar e tudo mais, uma competição muito grande aqui se torna mais baseado em quem tem dinheiro, né? Exatamente. Bom que vocês têm esse conhecimento já, é mais fácil o debate, porque é exatamente isso. A gente vai no estacionamento lá dos clubes, até em Adelaide, aqui, mesma coisa, tu vê Porsche chegando para deixar os meninos, tu vê Range Rover. Na minha época era busão 3, entendeu? 3 busão caindo ali da porta. Então, uma coisa que... E a gente, pela naturalidade do futebol, estou falando do futebol, esporte específico, a probabilidade do jogador desse chegar é muito pequena, entendeu? Muito pequena, muito mesmo. Eu não sei nem, mas eu já li algumas coisas, mas é muito pequena. A probabilidade do jogador que vem de uma família mais pobre, que é mais sofrido, ou vem da favela, ou vem em geral, que tem uma vida um pouco mais sofrida, é bem mais fácil. O menino vai dar o máximo de si para chegar, não o menino chegando de Porsche ali, no telefone ali, ainda reclamando com a mãe que está muito cedo, entendeu? Então é meio complicado. É uma coisa que eu tento passar para os nossos filhos, simplicidade total de vida. Fui jogador, tive uma vida, posso reclamar de nada, tive uma vida bem, bem legal, mas não ganhei milhões e milhões como esses jogadores na Europa, mas o suficiente para poder dar uma vida honesta para os meus filhos, e eles sabem disso, eles veem, então eles são muito realistas. Por isso que isso eles veem, ele também, eu vejo meus filhos vendo, também ri também dessas coisas às vezes, entendeu? Porque geralmente esses meninos, como você colocou, Rodrigo, eles são os que são os mais marrentos, são os que são os piores jogadores, entendeu? Então, mas os pais, como têm o poder, eles patrocinam o clube, eles pagam para o filho jogar e tomam o espaço do menino que não tem dinheiro. Então, isso aqui acontece muito. Eu posso te falar muito, porque muito. Então, muito menino, principalmente, vou colocar até, principalmente meninos africanos, perdem muito espaço, muito por causa disso. Porque eles às vezes não têm muito aquele poder para poder, os pais não têm, para poder ajudar e pagar 2, 3 mil dólares no clube, que é um absurdo. Então, o menino perde a vaga e ele vai jogar aí e tal, daqui a pouco, quando vê, já é muito tarde. Então, muito. Eu estou falando assim, em Adelaide acontecia isso demais. Que eu ficava, eu já, o pessoal da federação lá nem gosta de mim por causa disso, porque eu achava isso muito não nada legal, e meninos de qualidade boa, potencial para chegar, eles overlooked para pegar o menino que pode pagar o programa. Então é uma coisa até fico até chateado essas coisas, mas é isso aí. Dá a impressão que o Brasil e a Austrália têm caminhos inversos, né, da base, que no caso do Brasil, a grande maioria de jogadores vem de origens humildes, e tem a impressão, assim, como no Brasil o futebol é tão cultural, assim, e basicamente todo menino joga, acaba que quando o menino sobressai, ele acaba naturalmente fazendo caminho para as peneiras e tal, e aqui é o contrário, né, aqui é o dono da bola que vai jogar na base. Ainda nesse assunto de base, o Cássio, você, quando passou pela base do Flamengo, você subiu com uma galerinha, né, mais ou menos, né? Pô, então, cara, e isso tu não vê mais hoje em dia. Na época que eu subi, eu posso nomear aqui, cara, eu não quero esquecer ninguém, porque eu não quero ser injusto, mas tu vê Júlio César,
Juan, Alessandro, lateral, jogando no Corinthians, o Fernando, zagueiro, jogou no Flamengo, jogou no Vasco, jogou em Adriano vários era da outros sua lugares. época também, não? Quem? Adriano Imperador? Adriano Imperador, Reinaldo, atacante, o Roma, que era um atacante parecido com o Romário, também jogava muita bola, Bom muito jogador. bom. O Lê, não sei se vocês lembram do Lê, o Sim, sim. canhoto também, um meia, também muito bom. Rocha, volante, 9. Tinha o Felipe Melo, acho que era um pouco mais novo, mas o também Felipe Melo já era mais novo. O Felipe Melo já era mais novo. Essa geração minha era a geração de 87, 9. E era uma geração, a gente, se eu não me engano, a gente tinha uns 12, 13 jogadores que jogaram, mas jogaram mesmo. Tipo, eu joguei no Flamengo quase 100 partidas. Então, sabe, jogaram. Não foram lá, jogaram tipo 2 partidas e saíram. Jogaram. Pô, jogaram tipo, o Juan 300, o Júlio César 300, 400 e vai, por aí vai, entendeu? Então, tinha jogos que a gente olhava um pouco e só jogava a gente. Parecia que a gente estava jogando nos juniores ainda. E aí tinha o Pet do lado, o Pet Kovic, tinha o Edilson, esses caras para dar o suporte pra gente e tal. Leandro Ávila, que é meu compadre, padrinho do meu filho, do Bernardo. O Atiston também, né? O Atisson já é mais velho, Não, mas jogou com você no profissional, não jogou? O Atisson, na verdade, eu comecei a jogar muito quando o Atisson saiu, quando o Atisson foi vendido. Foi aí que eu entrei. Quando o Atisson foi vendido para a Juventus, foi aí que eu tive minha oportunidade. E o Zagallo que me começou. Na verdade, o Carpegiani, quando eu já estava naquela idade ali eu estava no meu 2º ano de juniores. Então, o Carpegiani já me puxava nos treinos para treinar com profissional, já fui para o banco algumas vezes, mas quem realmente começou a me colocar a jogar foi o Zagallo. Muito pelo fato do Atisson ter ido embora, e eles não estavam com caixa para contratar, e eles botaram, não sei se você lembra também do Leonardo Inácio, que jogou. Eu acho que o Léo Inácio estava machucado e o Marco Antônio também machucou e abriu aquela brecha, eles me chamaram de última hora, tal, fui, joguei, aí eu fiquei direto, cara. O Zagallo gostou pra caramba. Inclusive, você estava no primeiro e um dos poucos jogos, eu não vou mentir, não chorei muito por conta do futebol, mas no primeiro jogo que eu chorei por conta do futebol, você estava. Eu sou vascaíno, então você sabe muito bem que jogo foi esse. E o Pet fez aquele gol de falta que o Elton não pegaria nunca aquela falta. Você estava naquele jogo, né? Como é que foi participar daquilo? Inclusive, teve até uma pergunta no nosso Twitter, rapaz. Eu não vou lembrar agora o nome do cara. Eu vou pesquisar, mas ele queria saber de você como é que foi o pênalti espírita também que você bateu lá naquele campeonato. Fala um pouco sobre esse ano aí, esse campeonato. Tá, pô, esse ano foi um ano mágico assim, na minha carreira. Posso tranquilamente dizer, talvez foi o melhor ano da minha carreira. Foi logo quando eu estava começando, assim, né? A gente ganhou tudo aquele ano. Imagina um menino de 20 anos, 21. A gente tinha vários meninos subindo 20, 21, 19, subindo e campeão. Foi bem, bem legal. O título contra o Vasco, cara, foi muito legal, cara. Ficou assim, imagem que não sai da minha cabeça. Muito dessa sacanagem, dessa zoeira que o Vascaíno hoje em dia, negócio de vice, acho que começou muito por causa daquilo, começou por causa da sequência, né, do tri. Vasco hoje, pô, um clube que eu tenho o maior respeito, cara, um clube sensacional também, mas essa brincadeira ficou pro torcedor, claro. Mas foi muito legal, tipo, aquele jogo perdido, se tu for analisar jogador por jogador no time do Vasco, se tu ver, só tinha craque, pô, era Juninho Paulista, era Elton, goleiro, Viola, Euler, era no timaço, Jorginho Paulista, Fabiano Heller. O Felipe não estava, o Felipe tinha saído nessa época, ele voltou logo depois. Mas era um timaço, cara. O nosso time era... Mauro Galvão? Não, Mauro Galvão não, mas eu tava... A zaga, se não me engano, jogou o Jéder, não sei se você lembra do Jéder, zagueiro. Sim. O outro eu não tô lembrando, pode ter sido o Odivan, talvez. Será que é? Pode ter sido o Odivan, não tô lembrando, mas pode ter sido o Odivan, sim. Mas era um time muito timaço, cara. E a gente, tu olhar pro nosso lado, era a maioria moleque. Eu acho que só quem não era o moleque da base ali era o na verdade eu lembro, era o Leandro Ávila, o Beto, o Edilson e o Petkovic. O resto era tudo base, cara. Tu vê um time jogando final de campeonato, tudo com o moleque da base. E a gente, pô, carregava o piano ali legal pra esses caras. Na época que o Carioca era muito mais valorizado que hoje, né? Era muito legal. Na época que o Carioca era o Carioca, né? Agora o Carioca não é mais. Agora eles fazem Carioca de pré-temporada para o brasileiro, que não é legal.
Eu não acho. Na verdade, na nossa época e antes até, eles davam mais valor ao carioca do que o brasileiro. Tanto que quando a gente ganhou esse campeonato, né, e vieram do 99, 2000, né, do Tri, esse foi mais comemorado que o brasileiro. A gente ganhou a Copa dos Campeões, tipo, em cima do São Paulo nesse mesmo ano também, e o Carioca, Copa dos Campeões só lembra assim, entendeu? Mas Copa dos Campeões é tipo como se fosse um mini brasileiro ali, né? Só os campeões, né? Campeonato da Copa do Brasil e dos estados e tal. E a gente foi campeão em cima do São Paulo, também as pessoas não lembram muito. Então, foi bem... Também. Foi o BR Série B, o nome do perfil que deixou aqui. Isso, do Espírita. Espírita. Do Espírita, boa, esqueci. Do Pênalti Espírita, pessoalmente, para mim, cara, isso foi uma coisa assim que meio que alavancou minha carreira, para te falar a verdade. Foi antes, né, foi no final da Taça Guanabara contra o Fluminense, e eu tive que a bola bateu na mão do Murilo, que era o goleiro, e pegou meio que efeito e entrou. E o pessoal estava comemorando o Fluminense, daqui a pouco bate na mão do goleiro, o Flamengo comemora. Na verdade, foi um alívio para mim, né, cara? Porque eu essa história de pênalti comigo, desde que eu era de base, assim, eu nunca fui muito... Os treinadores sempre achavam que era um fenômeno de bater pênalti, mas eu nunca gostei, mas eu também nunca corria. Então eu ia, batia, às vezes eu perdia, às vezes eu fazia tal, mas nesse Zagallo falou para mim, vai, eu falei, vou, nem pensei, vamos embora. E deu certo. Mas foi uma coisa que alavancou, posso dizer que foi uma coisa que alavancou minha carreira muito, até porque eu ando aqui na Austrália, às vezes, tem brasileiro assim, da época, flamenguista e tal, lembro ainda desse lance, lembro de mim e tal. É interessante, mas legal se lembrar dessas coisas também. Tem notícia, carreira de jogador vai muito da coisa, né? Tem coisas boas, coisas ruins também, a gente tenta tirar o positivo de tudo. Um dia você vai ter que contar para nós, fora das câmeras, como é que foi o pós-jogo dessa final aí com Beto Cachaça e companhia. Pô, complicado. Sair com aquele ali é duro. Aquele ali, na época, ele era duro. Opa. Mas pô, um amigão que eu tenho, cara. Amigão. Beto amigão mesmo. Cara, é o único cara que bebia e corria igual um bicho, cara. Eu nunca vi aquilo. Eu tomava minha cervejinha e tal, bebia, mas assim, época de campeonato, assim, pô, segurava o máximo que eu podia, mais depois de jogo, assim, tal, mas às vezes num evento, uma coisa, mas cara, ele corria, cara, aquele bicho. E jogava muito. Genética, né? Genética é demais. Bom, acho que a gente já está chegando. Eu boto jogador, só terminar, era jogador de verdade. O Beto era jogador de verdade. Hoje em dia, o jogador tudo faz coisinha aqui, faz coisinha ali. Patada atômica também, era um chute que era uma pancada, né? Ele era fera mesmo. A gente está chegando ao nosso final aqui, do nosso tempo. Rodrigo e João ainda tem alguma observação, alguma pergunta aí para o Cássio, alguma coisa que quer saber da vida aí do Cássio? Não, bacana as histórias sobre os estaduais. Acho que esse foi logo o último período assim do valor dos estaduais como era antigamente, né? Acho que logo depois disso ali, as minhas primeiras lembranças de futebol, assim, como temporada inteira, são 2008, 2009. E aí eu lembro que o Campeonato Mineiro já tinha uma importância menor. Cássio, sobre a ligação com o Brasil, você falou que você estava assistindo o jogo do Brasileirão aí. Você tem alguma ligação ainda? Tem algum projeto lá? Ou hoje em dia é só acompanhando de longe mesmo? Então, hoje o Brasil eu vejo muitos jogos, muito para me manter informado, né, e atualizado, muito na questão também para cá, para trazer, porque acaba que, como você colocou no começo, João, a questão só vem jogo da Premier League, eles não têm a cabeça um pouco mais aberta para ver jogos de vários lugares. Eu sou ao contrário, eu vejo jogo de qualquer lugar, se o jogo for bom. O Brasil adora o Campeonato Brasileiro, acho que tem aquela emoção que a gente passa. Tô te vendo com a camisa do Galo aí, pô, quantos jogos eu joguei contra o Atlético Mineiro, só jogo bom, só time Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro e estaduais e muito o valor que se dá para fora do Campeonato Brasileiro, infelizmente não é justo, entendeu? É um campeonato muito bom, acredito que seja um dos mais difíceis do mundo e não se dá. Eu vejo muito isso, mas para manter atualizado, também eu gosto de ver mesmo, sou apaixonado por futebol,
eu vejo jogos. Tem poucos jogadores ainda que jogam que é da minha época, mas ainda tem um ou outro. O Felipe Melo, você mencionou, ainda está jogando. Mas não tem projeto. Eu converso muito com amigos meus que hoje são diretores, são treinadores de clubes e diretor de base, treinador de base. Tenho amigos em todos os setores de clubes no Brasil, em todo lugar do Brasil. E na verdade, eu queria voltar agora para fazer minha licença, né? A licença B lá. Eu tentei, mas já tem 2 anos que a gente não volta, que eu não volto para o Brasil, não volto com a minha família. A gente tinha programado para voltar agora em setembro, outubro, quando terminasse a A-League, por causa do meu filho, mas acabou que não deu por causa dessa pandemia. Mas assim que der, eu estarei lá, cara, e para tentar fazer isso, mais por isso mesmo, para poder abrir minha mente, saber muito como funciona, já que eu já estou aqui há muito tempo, e queria muito ver coisas, no caso, para mim, diferentes, porque eu já estou aqui há muitos anos. Só mais uma Olha, coisa sobre brasileiro. O Melbourne City, além do Bernardo, tem o Rafael também. Eu queria que você falasse um pouco do Rafael, para quem não conhece, que é filho de um cara que jogou com você também, né, o Cristiano. O Rafael, ele já está aqui há mais tempo que o Bernardo, mais novo. Acho que ele veio para cá bem mais novo, com uns 14 anos. E o pai dele jogou comigo no Adelaide United, né? Jogou 2 anos comigo lá. E ele ficou morando logo depois lá. Acredito que ele foi jogar em alguns lugares também, mas ele conseguiu a cidadania e mora hoje. Acho que ele é baseado lá. E ele mora aqui. O Rafael, obviamente, está jogando aqui. Amigo do meu filho, um menino bom jogador também. Joga de extremo, também até de extremo 10, mas acredito que ele é mais extremo. Mais velho um pouquinho, tem 17, eu acho, um ano mais velho que o Bernardo. Mas é um menino também potencial, promissor. Também tem aquele, como aquela coisa que eu falei do Bernardo, dá para olhar, ele também dá para ver que ele tem um toque diferente, tem um balanço diferente, então você consegue analisar muito por esse lado também quem não é e quem não é. Mas ele também é muito bom jogador. Bacana. É isso. Rodrigo, mais alguma coisa também? Você perguntou se eu tinha alguma pergunta. Minha pergunta é se você gosta de falar sobre o assunto, porque eu iria embora aqui por mais umas 2, 3 horas. A gente marca o churrasquinho depois e você me conta tudo aí, velho. Pô, cara, prazer. Pô, tá bem legal. A gente foi o que você falou. Por mim, eu ficava aqui com vocês. Papo bom, papo legal. Pô, isso é bem legal. E obrigado pela oportunidade aí, vocês. Esperar passar toda essa loucura aí dessa pandemia, com certeza a gente marca alguma coisa. E o papo em off é sempre muito mais legal, né? Porque conta aquelas histórias de boleiro que não dá para soltar no ar, né? Então a gente também gosta de saber dessas coisas. Tem coisa que não pode, tem coisa que fica coisa só que a ética da bola segura. Então, só no churrasco. Só para fechar, Cássio, eu queria saber dos seus planos futuros. Então, você está lá no Melbourne City, você tem a Cássio Academy em Adelaide, mas o que é que você pensa projeto para o seu futuro no futebol? Cara, meu projeto é terminar meus licenses que eu tenho aqui para poder chegar ao máximo que eu puder e continuar aqui no Melbourne City como eu ando, talvez galgar um pouquinho mais de categorias, chegar ali no Sub-23 e de repente, quem sabe, ter uma chance no profissional. Mas fica muito essa questão muito ligado, porque como a gente tem uma família aqui que eu tenho o Bernardo com 16 e agora tem o Henrique com 11, está chegando ele também, que fica sempre preso a uma situação, entendeu? Que é uma situação boa, para falar a verdade. Graças a Deus eu trabalho com isso, então mescla tudo. É bom. Eu tento não me envolver muito com eles, no jogo deles, de nada. Eles já estão com os treinadores deles, já fazem o caminho deles. O Henrique é novo também, mas ele já também tem a malandragem, já se vira. Então, mas eu tenho essa pretensão, talvez, de chegar e, como eu disse, sempre galgando, sair da base, subindo e tal, de repente a chegar a um nível legal em relação a desenvolvimento de categoria de base, melhorar um pouco esse processo. Adoraria chegar nesse nível, não sei, na FFA, mas melhorar em termos geral do país, nacional, não só de um lugar, entendeu? Porque tem muita coisa que deveria ser consertada aí. Eu não sei se as pessoas não podem fazer, ou não conseguem fazer, ou não sabem fazer. Então, tem situações que tem coisa a gente fica preso,
Mas é aquilo, com a experiência e o day by day ali, vai indo, você vai aprendendo, quem sabe um dia vai chegar Então, lá, vai ajudar muito gostaria essa de ver. molecada. Você gostaria de ver Bernardo e Henrique jogando no futebol brasileiro, quem sabe um dia? Cara, eu vejo o Bernardo que está mais próximo, por exemplo, eu vejo muito a carreira dele, se ele continuar dessa maneira que ele está, jogar, acredito que ele vai jogar ainda uns anos aqui na E-League, ainda mais vocês devem estar acompanhando a questão da E-League agora, que é a questão de corte De gasto. valores para os clubes, de gasto. Acredito que com isso vai ter mais oportunidade para a molecada da base, né? Principalmente os clubes como o City, o Victory, o Sydney FC, o SC New Orleans, os clubes que investem mais na base, eles naturalmente vão acabar investindo mais na molecada, então eu acho que ele vai ter mais esse talvez 1 ou 2 anos, não sei, até ele completar 18 anos, pelo menos. E acredito que o futuro dele é bem na Europa, cara, que ele, acredito eu, tem essa visão, mas acredito que ele tem um feeling com ele ali também de repente jogar no Brasil e tal. Como o Bernardo foi criado. A gente sabe, nós sabemos que o Brasil, a maneira cultural e educacional brasileira é um pouco complicado. E eu, como pai, se eu pudesse, eu fazia esse skip dele daqui direto para a Europa, porque lá, dependendo do país, mas a maioria dos países tem a questão educacional bem melhor. E eu acredito que seria o melhor caminho para a carreira dele. Que acaba que fora de campo, como a gente conversou aqui algumas vezes, foi bem legal o papo, bem tranquilo. Fora de campo também tem muita coisa. Se você parar para pensar, você fica no campo 1h30, 2 horas, você passa mais uma ali fazendo academia e tal, tu passa 3 horas no clube e as outras 21 tu faz o quê? Entendeu? Então, isso é importante para a cabeça do menino jovem. Então, eu acho que na Europa ele teria um ganho muito maior. Boa. Legal, cara. Muito, muito, muito obrigado, Cássio, mais uma vez por aceitar o convite. O papo foi muito legal, enriquecedor. Vai dar um up muito bacana aqui também no nosso podcast, no Austrália Não, esse projeto que está nascendo agora. E assim, desejamos tudo de melhor para você, para o Bernardo, para o Henrique, para sua filha. Você tem uma filhinha mais nova também, né? Pequenininha. A filha Marina, isso. Para sua esposa Juliana também, tá que está todo mundo com certeza já mais do que adaptado aqui na Austrália. Então, desejamos um futuro ótimo, que vocês fiquem bem aí nesse período de pandemia, que é uma loucura. E conta com a gente aí também. Tamo junto. Vamos marcar esse churrasco aí que o Rodrigo já convidou. Vamos sim. Valeu, Eduardo. Obrigadão aí pelo convite, cara. Pô, prazerzão. Papo bem descontraído, bem legal. E valeu, João, Rodrigo. Claro, vamos marcar esse churrasco aí. Vai ter aquela resenha, pra gente rir um pouco. Fazer uma peladinha, churrasco. Vamos chamar o Juneco também para fazer um samba, né? O Adilson. Vamos, aquele ali, pô, aquele é meu irmão desde que eu cheguei aqui. Ele fala muito bem de você. O Juneco, para quem obviamente não sabe, é um amigo em comum que eu tenho com o Cássio. Acho que o Rodrigo também deve conhecer o Juneco, toca lá no Samba Brazuca com a gente. E aí o Juneco... Ele ali faz tudo. Conversei com ele sobre o Cássio, parceiraço, já tenho várias histórias com ele. Você sabe da história dele, que ele foi fazer teste lá da Live Night, ele contou? Ele contou rapidamente que teve lá também, mas não se aprofundou. Já conta Foi aí, lá, assim que eu cheguei lá, tinha 1, 2 meses e ele apareceu lá. Aí o brasileiro falou, opa, tu veio de onde? 20 mil, fazer teste aqui e tal, nem ligue já, né? Fez teste lá de zagueiro, canhoto, é bom jogador. Aí passou uma semana lá, aí ele foi embora, falou que aí não ficou, mas aí mas ele foi lá, ficou fazer teste. Ele jogou muito para você ver. Ele jogou NPL, ele jogou no Brasil também, jogou no Campeonato Mineiro, ele jogou. Eu acho que ele jogou no. Agora não sei se ele jogou no. Agora não sei o nome do time que ele jogou. Aimoré, pode ser? Pode ser, Aimoré. João? Aimoré é de Minas, é um time de Minas. Não, Mamoré. Mamoré. Será que foi Mamoré, cara? Agora tu me pegou. Foi um time desse, ele jogou. Foi um time desse. Mas ele jogou lá, campeonato estadual. Sabe jogar. A gente vai marcar essa resenha com o Juneco também, todo mundo junto. Um abraço para você, Cássio. Obrigado. Qualquer coisa a gente só dá um toque aí. Vocês têm meu Instagram aí, meu telefone, qualquer coisa a gente vai se falando. Beleza. Rodrigão, muito obrigado também. Um abraço para você. Valeu, Edu. Pô, com certeza o melhor até agora, sempre evoluindo. Valeu. Valeu, João. Um abraço. Alô, muito obrigado. Obrigado aí, Cássio. Foi espetacular.
Conversa muito boa. Obrigado, até a próxima aí, galera. É isso, Legal, agradeço valeu, a todos Gabriel. vocês que acompanharam. O João, como eu falei, usando essa camisa linda aí do Atlético Mineiro. Você que está ouvindo no Spotify, no Deezer, nos agregadores de podcast, no YouTube, você pode ver o João em toda a sua beleza da camisa do Atlético Mineiro. A camisa lá da camisa 7 Kids, que é o nossos primeiros parceiros aqui do Australianão e também no intervalo de jogo. Se você disser que ouviu falar do camisa 7 lá no Instagram deles, você tem 15% de desconto nas camisas espetaculares que eles têm à disposição. Sigam a gente no Instagram, @intervalo de jogo, dá o like aí no YouTube, estamos no Spotify, no Deezer, em todos os podcasts, as plataformas que vocês conferiram. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.